Sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se a êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é a criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oraram sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior do silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime, que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem um lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhes possam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, esclareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida. Onde estivermos, é o apostolado de quantos se devotaram à boa nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços, no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Nancy. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. Nesse primeiro momento, nós vamos pedir por nós. E como disse a leitura, firmeza e constância. Nós temos que ser firmes nos nossos projetos e constantes, porque praticar a doutrina espírita é necessário firmeza e constância. A cada dia, nos dedicando, praticando e mudando nós, fazendo a nossa reforma íntima, nós vamos chegar àquilo que Jesus nos disse quando aqui na terra: sede perfeitos como o nosso Pai é perfeito. Mas agora vamos pedir por nós. Então, nesse momento, vamos nos concentrar e vamos pedir por aquilo que nós viemos buscar hoje aqui. Cada um de nós está aqui por alguma razão. Para buscar o conforto, para buscar o estímulo, a persistência na doutrina e para aliviar as angústias que trazemos no nosso coração. Então nós sabemos que Deus bondoso e justo, que nos deu seu Filho como nosso guia e modelo, está nos amparando nesse momento. E tudo aquilo que está no meu coração de agradecimento ou de angústia, entregamos a Ele.
porque Ele saberá como cuidar de nós. E acompanhe mentalmente, então, o Pai Nosso. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Hoje, a explanação doutrinária é por conta da nossa colega de trabalho, doutrina, Sandra Rosângela Hess. Ela vai nos falar sobre o 10º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericórdios, que são os misericordiosos. Obrigada, Marcela. Boa noite. Queridos irmãos. É com muita alegria que recebemos mais uma noite na nossa casa Allan Kardec, aqui de Balneário Gaivota. Agradecendo primeiramente os mentores espirituais dessa casa, a Jesus, que nos acolhe, nos conforta, através dos seus ensinamentos, à luz do Evangelho segundo a nossa doutrina, que tudo aquilo que precisamos seja nos ofertado segundo o nosso merecimento, que possamos, ao sairmos daqui, nos sentirmos mais consolados, mais confortados e esclarecidos. Pois o Espírito de verdade, que é Jesus, nos convida: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E assim temos como assunto para essa noite o capítulo 10 do nosso Evangelho, com o tema Bem-aventurado os misericordiosos. E esse é um capítulo do Evangelho ao qual o Mestre Jesus nos ensina sobre a misericórdia. Percebemos que esse é um capítulo que possui várias passagens, que possui muitos ensinamentos. Nós podemos dizer, meus caros irmãos, que a misericórdia divina se manifesta em nossas vidas de muitas formas, pois Deus, em sua infinita bondade, nos fornecerá sempre a oportunidade de acertarmos o nosso roteiro terrestre, se por algum motivo dele tivermos nos desviados. No livro Consolador, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel, encontramos na questão 333 o seguinte ensinamento: na lei divina há perdão sem arrependimento? A resposta nos diz que a lei divina é uma só, isto é a do amor, que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. A concessão paternal de Deus no que se refere à reencarnação, para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o amparo da lei. Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos pelo esforço no trabalho santificante. Eis porque a boa vontade de cada um é sempre o arrependimento em que a providência divina aproveita
em favor do seu aperfeiçoamento individual ou coletivo, para a marcha dos seres, que resulta num aperfeiçoamento intelectual, moral e espiritual. Nesse capítulo estão assinalados os seguintes itens: perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com os seus adversários, o sacrifício mais agradável a Deus. Não julgueis para não seres julgados, e aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Vamos então ver o que o Mestre nos falava sobre o perdão. Pois não é nenhuma novidade para nós que, dependendo do tipo de situação em que estamos envolvidos, a atitude de perdoar nosso irmão não é tão fácil. Muitas vezes esse diálogo se depara pela frente com vários impedimentos, melindres criados muitas vezes por nós mesmos. E quando tomamos consciência desse primeiro ensinamento, que o Mestre diz assim: perdoai para que Deus vos perdoe. E agora, meus irmãos? Só esta afirmação já nos dá uma boa sacudida, não é? E quem de nós não necessita de perdão? É claro que todos nós desejamos o perdão. Será que nós também perdoamos quem nos ofende? Pois muitas vezes nós inventamos um monte de desculpas para nossos erros. Dizemos assim: eu agi dessa forma porque no momento eu estava nervoso, ou porque eu não prestei a devida atenção aos fatos. Porém, quando tomamos por princípio agir diante dos ensinamentos do Cristo, aprendemos através do seu Evangelho de amor as condições para que possamos exercitar sempre o perdão. E Jesus nos diz em Mateus, capítulo 5, versículo 7, capítulo 6, versículo 14 e 15, capítulo 28, versículo 15, 21 e 22 do nosso Evangelho. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. E assim, meus queridos irmãos, Jesus nos indica o caminho que bem-aventurado é aquele que já aprendeu e sabe perdoar, entender, ter calma, aceitação com os defeitos dos outros, pois é agindo dessa forma que ele vai alcançar a misericórdia para si, e que devemos perdoar as ofensas que nos fazem, para que sejamos também perdoados. Quando Pedro perguntou ao Mestre: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Então Jesus lhe respondeu: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Meus queridos irmãos, a resposta que ele deu a Pedro, de que deveríamos perdoar 70 vezes 7 vezes, determina que o perdão deve ser uma prática do ser humano e que não haveria limites. O perdão não poderia ser uma porta que se abre e se fecha aos nossos caprichos. Ele de cunho transcendente, espiritual, e faz parte das regras da lei divina. Uma vez que seja que não perdoemos,
já produzirá uma imensa energia negativa, rancorosa, do ressentimento, desequilibrando a harmonia da mente. Perdoar é ter o perdão como um hábito sadio de higiene espiritual. É estar aberto para a compaixão e não considerar o perdão um ato somente para espíritos elevados, porque se Jesus nos ensinou, é porque temos plenas condições de perdoar e de sermos perdoados. É claro que ao falar sobre o perdão, Jesus ia muito mais além do que um número. Pois ser misericordioso é também ser dócil, porque aquele que não é misericordioso não aprendeu ainda a ser brando e pacífico. Quando perdoamos, verdadeiramente esquecemos as ofensas. O ódio e o rancor indicam uma alma sem elevação, que está sempre uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está sempre acima das dificuldades que possam surgir no seu caminho. Uma é sempre ansiosa, que absorve a desconfiança, a amargura. A outra é calma, é cheia de afeição e de caridade. Estimados irmãos, ai daquele que diz que nunca perdoará. Porque se não for condenado pelos homens, será certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa dos outros? No livro Consolador, a pergunta de número 338, por que será que Jesus teria aconselhado a perdoar 70 vezes 7 vezes? Sendo a Terra um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosas, e aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele também próprio pode também errar 70 vezes 7 vezes. É muito importante, meus queridos irmãos, que saibamos fazer bom uso do tempo para trabalhar o bem e não nos deixarmos levar pela angústia, pela revolta, que possamos, através do nosso Evangelho, aprender, ter esclarecimento, discernimento e a compreensão necessária para os acontecimentos que envolvem nossa existência. Que possamos ter a capacidade de perceber que a raiva é um veneno corrosivo para quem dela se nutre. Que é através do amor e do perdão que aprenderemos a viver em paz e harmonia com todos aqueles que nos rodeiam. Esses bons sentimentos nos aproximam de Deus e o contrário nos afasta. Sabemos que não é simples, que não é fácil, pois cada um sabe onde aperta a sua dor. Mas se seguirmos com Cristo na direção de nossas vidas, teremos a força para seguirmos adiante. Portanto, sejamos nós, irmãos, aqueles que escolhem através do seu livre-arbítrio ser pontes que unem os corações endurecidos, as pontes que trazem o equilíbrio e a serenidade para tantos necessitados. Hoje é tempo de aproveitar o que pudermos para estreitar laços e aproximar-nos de quem não apreciamos, mas que estão em nossas vidas. É preciso promover a reconciliação.
Recomecemos como cada dia que renasce, revestindo-lhes com atitudes novas, benéficas, de sentimentos amorosos, repletos de perdão, por nós mesmos e pelos outros. O perdão é um dos capítulos mais singelos e importantes dos ensinos de Jesus, pois o Mestre já sabia dos inúmeros agravantes que os ressentimentos produziriam na alma humana, e que somente o perdão poderia ser capaz de libertar o indivíduo da escravidão, de suas mágoas ou de seus remorsos. A mágoa, meus estimados irmãos, é a ausência do perdão e faz parte dos vícios morais que derivam do orgulho e do egoísmo. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos esclarece segundo a instrução destes, na questão 913. Dentre os vícios, qual que se pode considerar como radical? Os espíritos superiores nos respondem. Nós o dizemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-lo enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, não houverdes destruído a causa, que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar desde essa vida da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo, meus irmãos, é incompatível com a justiça, com o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Jesus sabia do atraso espiritual da humanidade e apontou os caminhos necessários para mudanças de atitudes, para a modificação de conceitos e comportamentos que dessem ao ser humano melhores condições para serem mais felizes. A felicidade seria o resultado de uma pureza espiritual. E como ser puro, meus irmãos, guardando rancores, mágoas, ressentimentos e remorsos. É como diz Jesus em Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24 do nosso Evangelho. Se pois quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-se com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer a vossa dádiva. Não se pode chegar a Deus portando imperfeições no altar da consciência. Reconciliemos-nos com o nosso irmão, limpemos a consciência e depois então estaremos em melhores condições para fazer a oferenda do nosso trabalho ao Criador. Meus estimados irmãos, nosso Mestre tentou fazer com que as pessoas tivessem a consciência de que todos erram e de que cometem faltas graves e que por isso não podem acusar severamente ou punir seu próximo sem compaixão. Quando ele disse que não deveríamos julgar para não sermos julgados, ou que não atirássemos pedras ao nosso semelhante, ele estava colocando o dedo na alma do ser humano, que é a consciência. Esse ponto é importante na medida em que todos nós desejamos ser perdoados dos seus erros, mas que nem sempre perdoam as faltas cometidas pelos semelhantes contra si.
é o princípio da justiça. Se eu quero ser perdoado, eu terei que perdoar. E na mesma medida que eu medir o outro, eu serei medido. É o caso, por exemplo, da célebre passagem escrita por João, capítulo 8, versículo 3 do Evangelho, da mulher apanhada em adultério. Os homens queriam apedrejá-la, e o mestre os repreendeu, dizendo: quem de vós nunca pecou, que atire-lhe a primeira pedra? Ninguém ousou atirar-lhe a pedra. Por quê? Porque todos já haviam pecado. Ali, naquele instante, Jesus simplesmente tocou-lhes a consciência. É assim, meus caros irmãos, que Jesus amorosamente nos convida a abrir nossas mentes para o cumprimento das leis de Deus. Que perdoar é um dever de todo ser humano. Quem não perdoa, infringe a lei e adquire consequências para si mesmo. O dever tem como pilares básicos os princípios da ordem e da justiça. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 875, pergunta: como se pode definir a justiça? E os Espíritos nos respondem: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, meus irmãos, é lógico que todos nós gostamos de ser perdoados pelas nossas faltas. Como então não perdoar as faltas dos outros? Façamos ao outro o que gostaríamos que nos fizesse. Jesus nos recomendava a perdoar enquanto estivéssemos a caminho. Portanto, o perdão deve ser feito agora e não deixá-lo para depois. Isso significa que a hora de perdoar é esta, e que se não perdoarmos, estaremos sujeitos a novas reencarnações decorativas no futuro, pois ninguém poderá crescer espiritualmente portando mágoas no coração. Emmanuel já recomendava sabiamente para desinibir o coração de qualquer ressentimento, pois perdoar significa libertar-se das algemas mentais, da intranquilidade e do sofrimento. Quando optamos pelo perdão, estamos retirando do nosso íntimo um elemento muito indesejável, que é o ressentimento, pois este só produz desequilíbrio e desarmonia interior. A opção pelo perdão nos torna, meus estimados irmãos, mais leves, encontramos mais alívio para nossos dissabores, e a prática de perdoar produz uma saudável transformação na nossa vida, o que torna o perdão uma opção real de felicidade humana. Experimente, busque no seu coração a bondade, a compaixão, a ternura, para ter coragem de ver além do medo e da raiva, pois a raiva perpetua uma luta em que ninguém vence. Sendo assim, irmãos, vendo mais além, teremos condições para compreender que cada um de nós está no seu degrau evolutivo e que cometerá, como nós, também atos impensados. O Espiritismo veio nos esclarecer, de certa forma, é comum o reencontro no lar de espíritos afins e não afins. No curso das reencarnações anteriores, produzimos ações que possam ter machucado profundamente muitas pessoas. E algumas delas poderão estar em nossa família, necessitando de compreensão, de apoio, para superar os desequilíbrios da sua alma. É uma outra maneira de ver o mundo. Podemos estar abertos ou não para a prática do perdão. E quanto mais exercitarmos essa prática, mais fáceis serão as novas atitudes, que assim passará a integrar o patrimônio moral de cada um de nós. Vendo os outros com o coração,
e procurando nele sinais de gentileza, estaremos produzindo uma predisposição para o perdão. O auto-perdão também está inserido nesses hábitos saudáveis para o ser humano. Perdoando a si mesmo, terá condições de perdoar o seu próximo. Muitas vezes, somos extremamente críticos de nossas ações e não nos perdoamos por certos deslizes. Produzimos o complexo de culpa e daí para as doenças é apenas um passo. Veja-se com compaixão e observe que você está como os outros, realizando uma viagem de aperfeiçoamento. A lei do perdão veio justamente para dizer ao ser humano que ele deve desinibir sua alma de quaisquer resquícios de remorsos, de ressentimentos, e que agindo assim, estabelecemos vibrações com a espiritualidade bondosa, de relações para a felicidade humana, o perdão para si e para os outros. E já nos encaminhando para o final do estudo dessa noite, trazemos a beleza da oração que Jesus nos ensinou, do Pai Nosso, e que Kardec, no capítulo 28 do nosso Evangelho, nos traz uma reflexão profunda sobre o perdão, quando oramos ao nosso Pai Celestial. Perdoai as nossas dívidas, como nós a perdoamos aqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Pois cada uma das nossas infrações, as vossas leis, Senhor, é uma ofensa para convosco, é uma dívida contraída, que nos será preciso, cedo ou tarde, pagar. Para ela solicitamos o perdão de vossa infinita misericórdia, pois, sobre a promessa de fazer esforços para não contrair dívidas novas, fizeste uma lei expressa da caridade. Mas a caridade não consiste em assistir o semelhante somente na necessidade, mas em assistir também o semelhante no esquecimento e no perdão das ofensas. E assim, Kardec vai indo além, nos explicando através do Evangelho, segundo o Espiritismo, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz lançada sobre o vosso passado e nosso futuro. O sinal radioso da vossa soberana justiça e da vossa bondade infinita. Queridos irmãos, que possamos buscar possibilidade, hábitos de perdoar. Façamos dessa prática a nossa estrada de paz interior, transformando nossas vidas, gerando a produção de sentimentos vivos, de alegria e de amor. Que nossos pensamentos sejam de bondade, pois ela suavizará aos teus olhos as faltas cometidas pelos outros. Utilize-se da prece, da reflexão, como a nossa leitura inicial. Modifique sua estrutura mental. Estabeleça uma comunicação com seus próximos, tomando por base o perdão, a solidariedade. Persevere e verás a resposta. Muito obrigada pela paciência, pelo carinho de vocês. Que este ano de 2020 seja de muitas bênçãos em nossas vidas, com muito amor, paz e saúde. Que assim seja. Obrigada, Senhor. Então, no primeiro momento, nós pedimos por nós. E agora vamos fazer a caridade, como é o dogma da nossa doutrina. Fora da caridade não há salvação. E nesse momento, nós vamos pedir por todos, começando por todas as pessoas que nos são caras, os nossos familiares. Vamos pedir proteção para os nossos amigos, pedir proteção para os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho,
para todas aquelas pessoas que estão enfrentando doenças, que estão hospitalizadas, que tenham o merecimento do entendimento desse momento que passam e que possam aceitar, independente das circunstâncias. Vamos pedir também que a espiritualidade bondosa vá até os presídios e dê conforto, dê entendimento para todos esses que são devedores da justiça. Pedimos também a paz no mundo, que se possa viver com tranquilidade no nosso país, que todas as intempéries sejam amenizadas para que o ser humano possa viver com dignidade esse tempo que está aqui. A nossa casa, como a nossa explanação é gravada, a nossa casa então faz o passe coletivo. E é este momento do passe coletivo que cada um de nós estará acompanhado de um espírito de luz, derramando bênçãos de tudo aquilo que nós necessitamos. Porque quando entramos na casa, a direção espiritual da casa já está trabalhando em nós, observando tudo aquilo que necessitamos. Então é esse o momento de levantarmos, nos conectarmos com os espíritos de luz, abrir o nosso coração, agradecer tudo que temos recebido, a vida, a família, o trabalho, a dignidade, a saúde. Sejamos agradecidos. E tudo aquilo que ainda está nos angustiando, colocamos também junto dos espíritos de luz, para que possamos ter o amparo através dessas bênçãos salutares. Então, queridos irmãos, nesse momento que estamos recebendo toda esta bênção, toda essa luminosidade dos espíritos de luz, sejamos agradecidos e merecedores. E acompanhem comigo agora o Pai Nosso mentalmente. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Vamos em paz. Que tenhamos todos uma semana tranquila. Temos a água fluidificada que vocês irão receber lá. Vamos.